E aí, aqui é o Dark, e nesse vídeo vamos ver como fazer o spawn de uma shell utilizando o nosso editor Vim. Pessoal, esse é o primeiro vídeo da nossa série de CTF dicas e truques. Isso aqui vão ser pequenos vídeos rápidos, tipo de no máximo 15 minutos, explicando alguma técnica que eu utilizei em alguma CTF ou alguma técnica que os streets pediram. E como é que vai funcionar? Eu, aqui no canal, eu tô fazendo as máquinas da DC. Elas são as máquinas que a dificuldade delas vai aumentando gradativamente. Logo, a primeira máquina é mais fácil, se eu não me engano até a 7 ou a 8, tipo, já vai ficando bem mais difícil. E o que aconteceu? Na máquina 2, eu fiz uma exploração mexendo com Path junto com o Vim. Eu falei assim, vou gravar um vídeo assim mostrando esse tipo de técnica. Porque de vez em quando você tá numa shell, quando você tá literalmente num ambiente Linux ali que você tá invadindo e você não tem, tipo, um AWK, você não tem um find, você não tem um Vim com M de macaco no final, tipo, um sistema mais puro. Através do Vim você consegue fazer um spawn, ou até mesmo, tipo, /bin /bash -i, /bin /sh -i, você consegue fazer a spawnação da shell. Mas vamos lá. Como fazer o spawn da shell utilizando o Vim e manipulando o nosso path? Pessoal, eu para esse vídeo eu tô aqui embaixo, não dá pra vocês verem, mas aqui embaixo eu tô com um livro chamado A Bíblia do Linux. Cara, é um livro muito ótimo. Vai ter alguns parágrafos que eu vou querer ler pra vocês, porque é algo de suma importância. Porque toda CTF, todo desafio que você fizer, você tem que ter uma boa noção de Linux. Você tem que saber como ele é configurado, como as configurações deles funcionam em tempo de execução, que tipo de room level é a máquina que você está invadindo, que tipo de room level você consegue interagir e por aí vai. Vamos lá. Quais são os conceitos básicos que você precisa saber para esse vídeo? Vamos aqui. Abrir, nosso terminal está aberto. Vamos iniciar o nosso ambiente controlado. Aqui é a DC2, que é o ambiente que eu vou estar utilizando, se tiverem dúvida. Beleza. Aqui dentro, pessoal, se eu fizer um ls, vocês podem ver que ele funciona. Aí o que acontece? Vocês podem ver que ele tem um dir aqui no diretório chamado usr. Mas o que esse usr quer dizer? Agora vamos para uma máquina normal, para um desktop do dia a dia. No caso, a minha máquina aqui de baixo. Se eu digitar cd/usr, pá, cliquei. Vocês podem ver que eu também tenho esse diretório chamado usr. E o que esse usr quer dizer? Quer dizer user. É uma abreviação. Mas por quê? Dentro desse usr, dentro desse user, ele está armazenado todos os pacotes, scripts de pacotes instalados pelo usuário. Por exemplo, eu vou entrar aqui como root. Aí, beleza. Eu vou fazer apt-get install vulkan-tools. Beleza. Vocês viram aqui, ó. Ele já começou a baixar um pacote. Esse pacote que ele já começou a baixar, a instalação dele vai vir para a minha USR. Por exemplo, vou dar um ls. Vocês podem ver que aqui tem uma série de diretórios. Aí você pergunta, por que tem esse lib, lib32, 64, libexec, libx32, local, sbin? Então, aí a gente precisa ver o que significa esse bin e esse sbin. No sistema geral, o sbin são os binários que o próprio sistema operacional utiliza para gerenciar. No caso, seriam binários administrativos, tcpdump, gparted, no caso se estiver instalado, fdisk, esses tipos de comandos que estaria no sbin, comandos administrativos, onde a maioria deles você precisaria de um suid. Um suid seria basicamente você teria que ter permissão root para utilizar ele.
Usuários normais não precisariam utilizar aqueles comandos porque eles não teriam permissão para gerenciar o servidor Linux ou o desktop Linux. Já o /bin, ele é algo interessante. Você tem todos os binários do sistema operacional, todos os comandos, assim como via de regra. Porém, eles são comandos que o sistema auto-starta, de acordo com o seu room level. Se vocês quiserem que eu faça um vídeo colocando, demonstrando sobre o room level do 1 ao 6, onde é um usuário e multiusuário, dando explicação bem básica mesmo, você consegue interagir. E quando a máquina sobe, os binários que ela carrega diretamente, esses binários do /bin. Agora, vamos lá. Agora, vocês podem ver que eu dei um ls aqui na máquina de cima e funcionou. Agora, se eu digito um cd, ele me dá um erro de rbash restringido. Beleza, eu não consigo, eu não tenho permissão para utilizar esse comando. Aí eu venho aqui na minha máquina, que o path está configurado perfeitamente, e digito cd. Ele me voltou para o usuário, para minha partição, para o meu usuário home. Foi. Ele me voltou para o meu usuário home. Certo. Aí, o que eu posso pensar um pouco fora da caixa? Ele não deixou utilizar um CD, mas o ls, ele deixou. Então o que eu vou fazer? Eu posso fazer um ls menos LA e dar um asterisco. Beleza, ele vai mostrar as permissões aqui. Ele vai me mostrar a data e o usuário e o grupo do usuário. E bem aqui ele me retornou algo interessante, que esse bin, eu não consegui acessar o diretório, porém eu consegui listar o diretório, que é algo bem interessante. O que a gente vai fazer agora? ls usr/bin. Aqui retorna algo mais interessante ainda. Ele me dá um total de 1, 2, 3, 4. De 4 binários para eu realizar a exploração dessa máquina. E a gente vai utilizar o vi para fazer a exploração. Pessoal, aqui, vocês têm o ls. Opa. Vi. Beleza. Ele acabou de me abrir o editor normal do vi. Agora o que eu vou fazer? Eu vou dar 2 pontos e vou utilizar o set. O set, ele seta uma variável dentro do vi e utiliza ela para ele executar. Então, por exemplo, seria basicamente o eval. Se você coloca um comando no sistema, ele vai executar aquele comando no sistema. Aqui eu vou fazer o spawn da nossa bash, porque tipo, é mais fácil a gente ter algo mais flexível do que executa tal comando, executa tal comando. Você fica ainda meio preso naquele negócio. Então vamos set shell é igual /bin /bash. Beleza, eu acabei de criar a variável shell pelo vim. No caso, vocês podem ver que agora eu já vou fazer o spawn dessa shell, certo? Então vamos lá. 2 pontos shell. Beleza. Aqui vocês podem ver que essa shell aqui já não é a shell do SSH que eu peguei. Essa shell é através do vi. E vocês vão ver aqui, ó. Se eu der um Ctrl D, ele me retorna agora pro shell interativo do vi. Então vamos rodar novamente. Beleza. Aí, pessoal, agora dentro do sistema, o que a gente vai fazer? Vamos ver como está a configuração do path. Então a gente vai dar um eixo. Path. Vocês podem ver que o próprio sistema operacional no limitou. Bem aqui, ó. Ele me dá apenas os binários executáveis do /bin. Agora, se a gente vir aqui no nosso diretório, ou na nossa máquina configurada, já utilizando no dia a dia, e fizer um eixo, eixo, e colocar path, vocês podem ver que aqui eu tenho toda a estrutura de comandos que eu posso utilizar dentro do meu path. E agora, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer a exportação do nosso path padrão. Pessoal, eu vou dar uma
Cadê? No... Aqui, ó. Algo interessante que eu queria trazer aqui. Ah, beleza. Aqui, ó. Como vocês podem ver, a Bíblia do Linux. Eu vou estar lendo um parágrafo bem interessante para vocês. Que é esse aqui, ó. Path. No caso, ele está falando sobre a descrição das variáveis do sistema. Path. Uma lista de diretórios separados por 2 pontos. Onde vocês podem ver aqui. 2 pontos. Isso aqui é um diretório. 2 pontos. 2 pontos. Diretório. Cadê? Tá. Usada para encontrar os comandos que você digita. Foi o que o nosso shell nos limitou, que é bem aqui. Agora, se eu fizer por exemplo, id aqui, ele dá comando not found. Mas por que ele dá esse comando not found? Se eu subir aqui e fizer o patch novamente, vocês podem ver que ele está apenas executando os binários da barra bin. Aí eu vou fazer um ls, o sr barra bin. Vocês vão ver que eu não tenho o comando id aqui dentro. Logo ele me limita. Logo ele fala assim, ó, Dark, você não tem esse comando no seu sistema operacional. Beleza? Beleza. Voltando aqui. Tá. Encontrar os comandos que você digita. O valor padrão para usuários normais é... No caso, eu já fiz aqui para vocês, que é basicamente isso aqui. É uma estrutura de comandos do path, uma estrutura da variável path, já configurada e funcionando perfeitamente no seu sistema operacional. Beleza? Aqui. Você precisa digitar o caminho completo ou o caminho relativo para o comando que você deseja executar, mas que não esteja no seu path. Para usar root, o valor também inclui sbin, ussbin, usr local sbin. Igual eu estava falando para vocês, vocês precisam entender quais são as necessidades de binários administrativos, binários do sistema operacional e binários dos pacotes que você instala no seu sistema operacional. Você entendendo, você vê como a CTF funciona, você consegue manipular aquilo ao seu favor. Deixa eu ver se tem outra coisa interessante que eu queria trazer aqui para vocês do livro. Aqui, ó. Adicionando variáveis de ambiente. Ele mostra bem aqui, ó. Path. Conforme descrito anteriormente, a variável path define os diretórios que estão sendo buscados para os comandos que você usa. Se você costuma usar diretórios de comandos que não estão no seu caminho, pode adicioná-los permanentemente. Para fazer isso, adicione a variável path ao seu bash rc. Por exemplo, para adicionar o diretório chamado getstuff/bin, adicione o seguinte. Então, vamos adicionar o bash, vamos adicionar o usr/bin. E como o comando que o livro nos dá é esse aqui. Export path é igual a path, que é a nossa variável do sistema. Ele dá 2 pontos aí, no caso, o que a gente vai fazer? usr/bin, usr/bin, vamos ver, ls, id, beleza. Apenas adicionando o usr/bin, eu já consegui, porque eu já tenho um binário do id dentro da minha usr, dentro dos binários do usuário. Vamos ver AWK. Beleza, já tem uma AWK, já tem alguns comandos assim interessantes para fazer spawn dessa shell. Vamos subir aqui e vamos ver o eixo path. Agora vocês podem ver que tem algo interessante. Aqui dentro eu já tenho os meus binários do usuário, os binários no caso, esse caso, e eu tenho o nosso limitador. Aí você pega e pensa um pouco fora da caixa. Ele pode me limitar, porém eu posso alterar ele.
Quer ver? Tem um aspecto interessante que se eu não tiver errado, isso vai acontecer. Ele não vai deixar eu fazer a edição. Aí, beleza? Beleza? Eu fechei a conexão, saí. Opa. Pera aí, deixa eu subir aqui e pegar a senha novamente. Cadê? Aqui.